Pessoal, seguindo aqui nosso exemplo de valor numérico, eu agora a gente vai fazer um exemplo aqui, tá? O que está dizendo aqui, ó? Sendo um polinômio f de x igual a x ao cubo mais ax quadrado mais bx mais 1. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Eu poderia ter chamado de p de x, q de x, a de x, b de x, tanto faz, mas ó, polinômio f de x, tá? X ao cubo mais ax quadrado mais bx mais 1, sendo f de 1 igual a 3, é f de menos 1 igual a menos 5, tá? E aí quer saber quem é que é o a e o b. Pessoal, presta atenção numa coisa aqui, tá? Eu escolhi esse exemplo porque eu quero conversar com vocês a respeito de um negócio aqui, ó. Pessoal, para a gente ter um polinômio, lembra vocês que o polinômio tem uma variável algébrica, tá? E essa variável algébrica, pessoal, está identificada aqui, ó. Então, por exemplo, ó, esse polinômio f que a gente tem aqui no exemplo, ó, é um polinômio f de x, tá? Ou seja, pessoal, a variável é x. Então, aqui a gente tem, ó, pessoal, x ao cubo, x ao quadrado, x na 1 e o termo independente aqui, portanto, tá? Beleza, tá, pessoal? Aí, o que acontece, pessoal? Além da variável, em cada monômio que compõe o polinômio aqui, lembrem vocês que vem um coeficiente. Ó, pessoal, aqui eu tenho 1x ao cubo, então um dos coeficientes aqui é 1. Aqui, ó, pessoal, eu tenho ax ao quadrado, ou seja, pessoal, eu tenho um outro coeficiente que é o a. Esse a, pessoal, ele não é variável algébrica, tá? Ele é um valor fixo, só que a gente não sabe quem é. Por isso que ele está indicado por a aqui também. Mesma coisa aqui, ó, pessoal, bx, ó. Esse b, ó, pessoal, tá acompanhando a variável x aqui, ó, ele é um valor fixo, tá? Não é variável, não vai mudando, ele é um valor pré-estabelecido, só que a gente não sabe quem é. E o termo independente aqui, ó, que é o x na zero, ali é 1, tá? Então, ó, pessoal, variável x, que está indicando aqui, e os coeficientes desse polinômio, pessoal, são 1 do x ao cubo, a do x ao quadrado, b do x aqui, e 1, que é o termo independente lá. Aí, o que esse exemplo quer que a gente faça, pessoal? Ele quer que a gente determine quem é o a e o b, ou seja, quem é o coeficiente do x ao quadrado e quem é o coeficiente do x, sabendo que a f de 1 é 3 e que a f de menos 1 é menos 5. Então, vejam vocês aqui, ó, pessoal. Eu tenho um polinômio. Nesse polinômio, nesse exemplo aqui, ó, pessoal, tem dois coeficientes que a gente não sabe quem são, tá? Que é o a e o b, mas a gente quer descobrir eles por meio dessas duas informações, ó, pessoal, que a f de 1 é 3 e que a f de menos 1 é menos 5. Pessoal, aqui vai uma dica bem importante, tá? Quando a gente está resolvendo e trabalhando com polinômios, que é o seguinte, tá, pessoal? Ó, toda vez que... Isso vale para tudo na matemática, tá, pessoal? Por exemplo, assim, ó, para cada incógnita que eu precise determinar num determinado problema, tá? Para cada incógnita eu preciso ter alguma informação dada. O que aconteceu aqui? Então, só para vocês entenderem, pessoal, o que se passa aqui, ó. Eu tenho um polinômio. Nesse polinômio existem dois coeficientes que a gente não sabe quem são, que é o a e o b, mas, consequentemente, pessoal, como é que a gente tem que olhar para isso daqui? Ó, tem duas coisas que eu não sei, o a e o b. Portanto, eu preciso ter, em algum momento, duas informações. Aí a minha pergunta é, eu tenho essas duas informações? A resposta é que sim, pessoal, por quê? O problema deu aqui, ó, pra gente, ó, o exemplo está dando pra gente que a f de 1 é 3 e que a f de menos 1 é menos 5. Ou seja, pessoal, ó, que se o x for 1, o polinômio todo tem valor numérico 3. Tá dizendo também, ó, pessoal, quando ele diz aqui pra gente que a f de menos 1 é menos 5, ó, o que que tá dizendo pra gente? Que quando x for menos 1, o valor numérico do polinômio é menos 5. Ou seja, pessoal, com isso aqui, ó, tá? Pessoal, o que ele está dizendo para a gente? O pessoal está dando duas informações que a gente pode usar aqui. Como que a gente vai usar essas informações, portanto? Então, vem para cá. Pessoal, o que vai acontecer? Tá? Vejo vocês aqui, ó, pessoal. Para a gente usar aquelas informações, nós vamos fazer da seguinte forma, pessoal. Como é que eu uso que a f de 1 é igual a 3? Pessoal, primeiro, ó, o que vocês têm que se ligar aqui? Quando o problema fala para a gente f de 1, eu sei que o x é 1. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou substituir no lugar do x 1. Então, ó, pessoal, eu vou ficar com 1 ao cubo, mais a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais 1. Tá? Lembrando aquilo que eu falei já antes para vocês, é importante deixar entre parênteses. Ó, pessoal, substituir o x por 1.
Só que diferente do vídeo anterior, pessoal, que aí eu tinha o polinômio pronto e a gente atribuía um valor para a variável e calculava o valor numérico. O que aconteceu? Dessa vez, pessoal, a gente tem alguns valores numéricos ali do polinômio pronto, tá? Que é aquela f de 1 igual a 13 e f de menos 1 igual a menos 5, mas eu não sei os coeficientes aqui do polinômio. Só que como é que eu uso essa informação, pessoal? Eu sei que a f de 1 é 3. O que eu faço? Substituo a variável por 1, e aí o resultado dessa substituição aqui, ó, pessoal, ó, quando eu substituir o x por 1, o resultado do meu polinômio tem que ser 3. Ou seja, pessoal, essa conta aqui, ó, tem que ser igual a 3. A mesma coisa, pessoal, eu vou fazer para f de menos 1, que é igual a menos 5. O que eu tenho que me ligar aqui, ó, pessoal? Que o x igual a menos 1, ó, eu vou ter menos 1 ao cubo, mais a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais 1. Ó, pessoal, tudo onde tinha x eu substituí por menos 1. Só que aí o que eu tenho que cuidar, pessoal? O problema está me dizendo que se eu trocar a variável por menos 1, o meu resultado tem que ser menos 5. Tá bem? Então, tá aqui. Tá bom, pessoal? Agora eu vou organizar isso aqui. Pessoal, olha só. Pego aqui a primeira equação. Ó. 1 ao cubo é 1. Pessoal, 1 ao quadrado é 1 vezes A. 1 vezes A é A. 1 vezes B é B. Mais esse 1 que tinha aqui. Isso aqui igual a 3. Pessoal, a segunda equação aqui, ó. Menos 1 ao cubo. Pessoal, menos 1 ao cubo. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é menos 1. Tá? Menos 1 ao quadrado. Pessoal, menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes A é A. Pessoal, menos 1 vezes B, menos B. Mais 1 que tinha aqui. Isso aqui igual a menos 5. Pessoal, agora vocês vão ter que voltar lá para sétimo ano do ensino fundamental, que é quando vocês aprenderam a resolver sistema. Ó, pessoal, aqui eu tenho duas equações e tem duas incógnitas, que é o A e o B. O que eu tenho que fazer agora é resolver esse sisteminha. A minha dica aqui para vocês nesse exemplo, pessoal, é sempre assim, ó, sempre que vocês forem resolver sistema, tentem adicionar ou subtrair as equações eliminando alguma das incógnitas. Pessoal, aqui, por exemplo, ó, vocês estão vendo que tem A e A, não cancela. Mas aqui está vendo que tem mais B e menos B. Ó, pessoal, um mais B com menos B, um cancela o outro. Então, a minha dica para vocês é a seguinte, ó, pessoal. Pega essas duas equações e soma uma com a outra, tá? O que acontece, ó, pessoal? Quando eu somar uma equação com a outra, ó, eu vou somar 1 com menos 1, deu 0. A mais A, 2A. Mais B menos B, 0. Mais 1 mais 1. Mais 2, tá vendo, pessoal? Eu somei todo mundo, ó. 1 com menos 1, 0. A mais A, 2A. B menos B, 0. 1 mais 1, 2. Igual 3 somado com menos 5. Pessoal, 3 somado com menos 5 vai dar menos 2. Pessoal, 0 e 0 aqui cancelou. 2A mais 2, tá? Igual a menos 2, tá? Essa é a equação que eu tenho que resolver. Pessoal, vejam bem que quando a gente somou as duas equações aqui, eu sumiu o B. Só tem que achar o A agora, depois a gente volta para lá. Então, ó, pessoal, 2A mais 2 igual a menos 2. Pessoal, tá vendo que eu tenho que deixar o A sozinho, eu tenho que isolar ele para eu resolver. Como está somando 2, eu vou diminuir 2 dos dois lados. Então, ó, pessoal, 2A mais 2, menos 2. E já tinha o menos 2, menos 2. Pessoal, veja bem o seguinte, tá? Ó, eu tinha um mais 2 aqui, então por isso que eu diminuí 2 dos dois lados. Isso é uma coisa importante, pessoal, que é o seguinte, ó. Quando a gente está lidando com equação, tá? Tudo que a gente fizer de um lado, a gente tem que fazer do outro. Então, sempre que eu colocar alguma coisa a mais na equação, eu tenho que fazer dos dois lados. Muitos de vocês talvez estão se perguntando assim, tem aquela história do passa para lá, tá? Somando, passa, diminuindo. Pessoal, não existe isso de passa para o outro lado. O que a gente faz aqui é o seguinte, ó. Eu queria tirar esse mais 2, estava somando 2. Aí o que eu faço, pessoal? Para eu tirar esse mais 2, eu diminuí 2 dos dois lados, tá? Se eu tivesse diminuindo 2 lá dos dois lados, somava 2 dos dois, enfim, tá? Sempre a mesma coisa. Por que isso, pessoal? Porque olha só, o mais 2 com menos 2 cancelou. Olha o que sobrou, pessoal. 2A, tá? Mais 2 menos 2 cancelou. Pessoal, aqui tem menos 2, que vai dar menos 4. Pessoal, 2A igual a menos 4. Agora, olha só, pessoal. Para eu deixar o A sozinho, tem um 2 que está multiplicando aqui. O que acontece, pessoal? O contrário de multiplicar é dividir. Então, se está multiplicando por 2, pessoal, o que eu vou fazer aqui vai ser dividir os dois lados por 2. Tá? Pessoal, sempre operação inversa. Estava somando 2, eu diminuí 2 dos dois lados. Está multiplicando por 2, eu dividi por 2 dos dois lados.
Porque daí, olha só, pessoal, 2A dividido por 2 deu A, 1A. Menos 4 dividido por 2 deu menos 2. Ó, pessoal, eu acabei de descobrir quem é o A, tá bem? Aí o que aconteceu, pessoal? Mas eu tinha que descobrir quem era o A, que a gente acabou de achar aqui, ó, que é menos 2, tá? Mas eu também tenho que descobrir quem é o B, tá? Só que o que acontece, pessoal? Depois que eu achei o A, é só eu pegar qualquer uma dessas duas equações, ou a primeira ou a segunda, e substituir esse valor de A que eu achei. O outro valor que eu vou encontrar vai ser o B. Vamos aqui na primeira equação, pode ser? Então, pessoal, 1 mais A mais B mais 1. Ó. 1 mais A, que a gente viu que é menos 2, mais B mais 1, igual a 3. Pessoal, agora isso aqui, ó. 1 menos 2 mais B mais 1 igual a 3. Pessoal, olha aqui. 1 mais 1 deu 2, que cancela com esse menos 2. Sobrou B. B igual a 3. Está aqui o valor do B. Pessoal, achou o A e achou o B. Só que o que eu quero que vocês escutem? Pessoal, vejam bem como é que funcionou. Pega o valor numérico que a gente tinha, substituiu no polinômio da mesma forma que se a gente fosse calcular normalmente, só que aí virou um sistema, a gente tem que resolver o sisteminha. Achou o A e achou o B. Aqui era a pergunta, pessoal, achar o A e o B. Se a pergunta fosse determinar o polinômio, pessoal, tinha que substituir ele aqui ainda. Vou colocar o menos 2 aqui, o 3 aqui, ou seja, x ao cubo, menos 2x quadrado, mais 3x, mais 1, portanto. Tá bem? Então, isso aqui em relação a... Vamos fazer mais um exemplo aqui disso ainda. Pessoal, eu vou botar um exemplo aleatório aqui, assim, ó. Digamos, eu tenho esse polinômio p de x aqui, ó. Tá, pessoal? 2x na 4, menos 3x quadrado, mais x, mais... não. Um pouquinho. Podia ser, mas deixa eu só organizar aqui. Eu vou deixar ele completo aqui só para... 2x na 4... Vamos botar aqui, ó, pessoal, menos 3x ao cubo, mais kx quadrado, mais 3, por exemplo. Muito bem, tá bom aqui, tá? Pessoal, vejam só. Aqui tem um exemplo assim, ó, um polinômio p de x, 2x na 4, menos 3x ao cubo, mais kx quadrado, mais 3, tá? Aí vejam vocês o seguinte, ó, pessoal. Polinômio p de variável x. Então, a variável é x, tá? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, primeira pergunta, visual aqui, tá? Olhando, tá, pessoal? Esse polinômio é completo, tá? A primeira resposta que vocês vão me dar é que não, tá, pessoal? Porque olha aqui, tá vendo que ele tem grau 4, né? Então, ó, x na 4, x na 3, x na 2, deveria ter um x na 1 aqui no meio que não tem, tá, pessoal? E o termo independente é 0. Então, se eu perguntasse para vocês, pessoal, quem é que são os coeficientes desse polinômio, ó a resposta, pessoal. 2, que é o coeficiente x na 4, menos 3, que é o coeficiente x ao cubo, k, que é o coeficiente do x ao quadrado, ó, pessoal, coeficiente algébrico aqui, tá? Coeficiente x ao quadrado, não tem o x na 1, então o coeficiente é 0, e o 3, que é o termo independente, que seria o coeficiente do x na 0. Então, sempre cuidado aqui para o seguinte, ó, pessoal. Um polinômio de grau 4, ele tem que ter 5 coeficientes, ó, que tem que ter o x na 4, na 3, na 2, na 1 e na 0, tá bom? Então, ó, pessoal, os coeficientes são esses, tá? Esse caso é incompleto, porque eu inventei aqui um exemplo incompleto, mas aí agora a pergunta que eu vou fazer para vocês nesse exemplo é a seguinte, pessoal, assim, ó, determinar quem é o valor de k, tá? Então, ó, dado o polinômio p de x, 2x na 4, menos 3x ao cubo, mais kx quadrado, mais 3... Determine o valor de k sendo uma de suas raízes. Tá? Pessoal, vejam bem. Na verdade, o que a gente está fazendo, pessoal, é praticamente a mesma coisa do exemplo anterior. Tá? Só que ao invés de dar para vocês os valores numéricos ali escritos, eu coloquei a informação por extenso aqui. Mas vejam vocês o que está escrito. Pessoal, tem aqui um polinômio p de x, tá? De grau 4, incompleto nesse exemplo, mas poderia ser completo, tanto faz,
tá? E aí a pergunta é bem específica, pessoal. Quem é que é o valor de K sendo uma de suas raízes? O número 1 tem que ser uma das raízes desse polinômio. Pessoal, aí eu quero que vocês escolham uma coisa. Quando eu digo para vocês que 1 é uma de suas raízes, aqui vocês têm que ter bem claro uma coisa, pessoal, que a gente já conversou ali no vídeo anterior. Quando um número é raiz ou zero, que é a mesma coisa, você tem que cuidar dessa terminologia, essa fala às vezes, tá, pessoal? Mas ó, quando eu disser para vocês que um número é raiz ou zero, tá? Tenham bem claro o seguinte, pessoal, ser raiz ou ser zero, tá? Significa que o valor numérico do polinômio, quando atribuído àquele número ali da variável, tem que ser zero. Ou seja, pessoal, o que vocês têm que ler quando vocês leem aqui, ó, pessoal, ó, sendo uma de suas raízes, o que vocês têm que puxar disso dali, ou seja, o que vocês têm que tirar de informação daquilo ali. Pessoal, quando diz sendo uma de suas raízes, conclusão, pessoal, que a P de 1 tem que ser igual a zero. Então, pessoal, se eu tiver lá um problema e disser para vocês assim, que o 2 é uma raiz daquele polinômio, é porque a P de 2 é zero. O 3 é a raiz de um polinômio, P de 3 é zero. Menos 5 é a raiz de um polinômio, a P de menos 5 é igual a zero. Então, tem que sempre ter cuidado com essa informação. Agora, pessoal, eu trago isso aqui para cá, ó. P de 1 igual a zero. Eu sei que 1 é raiz, portanto, a P de 1 tem que ser igual a zero, portanto. Pessoal, P de 1, olha o que vai acontecer. No lugar do x, eu vou colocar 1. Então, eu vou ficar com 2 vezes 1 na 4, menos 3 vezes 1 na 3, mais k vezes 1 na 2, mais 3. Ó, pessoal, substituir o x por 1, tá? Isso tudo vai ter que ser igual a zero aqui, portanto. Pessoal, 1 na 4 deu 1, 1 vezes 2, 2, 1 ao cubo deu 1, vezes menos 3 deu menos 3, 1 ao quadrado deu 1, vezes k deu k, mais 3, isso aqui igual a zero, portanto. Pessoal, aqui ó, tem o menos 3 com mais 3 que cancela, sobrou 2 mais k igual a zero. Pessoal, aqui tem uma coisa importante que eu não falei no exemplo de antes, que tinha um A e B lá, mas que eu quero que vocês cuidem. Pessoal, a gente nunca soma letras diferentes, tá? Tipo, lá no exemplo de antes, quando aparecia lá num determinado momento A mais B, pessoal, ninguém vai fazer uma de louco e colocar AB aqui, tá? A mais B é A mais B, tá? Eu não somo letra, igual aqui, pessoal, número com letra, eu não junto. 2 mais K é 2 mais K, tá? Não vira 2K, tá? Porque eu estaria multiplicando, tá, pessoal? Agora, ó, pessoal, 2 mais K igual a zero, agora vamos lá. Eu quero saber quem é o K. Pessoal, para eu deixar o K sozinho, eu estou somando 2, tá? Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que diminuir 2 do lado esquerdo e tenho que diminuir 2 do lado direito. Então, ó, pessoal, 2 mais K igual a zero, mais 2. Diminuo 2 na esquerda e na direita. Por quê, ó, pessoal? Porque daí quando eu diminuir, ó, o menos 2 mais 2 cancelou, 0 mais K é K, tá? Menos 2 mais 0, menos 2. Está aqui o valor de K. Descobrimos quem que é o valor de K, portanto. Tá bem? Resolvido aqui o exemplo. Então, nesse vídeo agora, pessoal, a gente viu alguns exemplos de como determinar coeficientes que estão faltando no polinômio a respeito de valores numéricos. Tá bem? Então, exemplos aqui para a gente verificar. Até o próximo vídeo.